Maravilha, aí de volta aí com o programa Deus na Família. Aproveitar e mandar um abraço lá pro irmão Ronaldo Martins que está acompanhando. Um abraço para a Valquíria, Lara, o Lucas, toda essa família abençoada. Eu quero também compartilhar hoje uma palavra de Deus para o seu coração que se encontra no livro de Atos, capítulo 16, verso 25, com o tema A adoração toca o coração de Deus. E você vai ver por que nós vamos falar sobre isso. Porque em meio às lutas, à adversidade que nós passamos, às vezes nós adotamos uma postura de reclamar, de murmurar. Nós vamos ver aqui que o texto, esses dois homens de Deus tomaram uma atitude diferente, Deus entrou na causa dele. E não vai ser diferente com cada um de nós que começamos a adorar o Senhor no meio das dificuldades, no meio das lutas. Então, Atos dos Apóstolos, capítulo 16, verso 25, diz assim: E perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, e os outros presos os escutavam. E de repente sobreveio um tão grande terremoto que os alicerces do castro se moveram e logo se abriram todas as portas e foram soltas as prisões de todos. E acordando o carcereiro e vendo abertas as portas da prisão, tirou a espada e quis matar-se, cuidando que os presos já tinham fugido. Mas Paulo clamou com grande voz, dizendo: Não te faça nenhum mal, que todos aqui estamos. Aleluia, glória a Deus. Então, diante desse texto, o que nos mostra uma grande realidade é que Paulo e Silas estavam presos, junto com os demais presos aqui, inocentes, porque o texto nos revela e mostra que Paulo e Silas tinham ido para essa cidade através de um chamado de Deus, de uma visão de Deus, de uma direção de Deus, e ali eles, anunciando a palavra, aconteceu todo esse episódio onde eles foram açoitados e depois lançados no cárcere. Mas o que me chama a atenção para isso, e é uma coisa que eu quero abordar com você nessa noite, quinta-feira, que a nossa atitude muda a nossa história. Então, quando nós deparamos com essa palavra aqui, o que eu tiro de lição para a minha vida? É que as minhas atitudes no dia a dia da minha vida é que pode mudar a minha história. E o texto aqui diz que depois de Paulo e Silas ter apanhado, lançado no cárcere, estava preso, eles adoravam o Senhor. A Bíblia diz no versículo 25, perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, e os outros presos os escutavam. Então, eles estavam ali louvando a Deus, adorando o Senhor. E Deus entrou na causa desses dois homens. Deus mudou a história de Paulo e Silas naquele dia, como mudou também a história do carcereiro. Então Deus pode usar às vezes uma história muito dura para nós, para mudar a vida, para transformar a vida, para libertar vidas. Então eu e você temos que entender isso, que Deus nos chamou com um propósito, Deus nos chamou com uma finalidade para que nós pudesse fazer a diferença. Então a primeira coisa que nós precisamos colocar no nosso coração é que a nossa atitude muda a nossa história. Então, diante de tantas situações adversas, mas nós precisamos lembrar que nós temos um Deus poderoso que pode fazer algo maravilhoso. Então, eles estavam ali pela vontade de Deus e aconteceu tudo isso. Então, talvez nós possamos estar envolvidos numa situação, fazendo a vontade de Deus, e algo pode acontecer, a gente, em vez de adorar o Senhor, pode vir aquele sentimento, começar a lamentar, reclamar, murmurar: ah, Senhor, eu estou aqui fazendo a tua vontade, como é que eu me envolvi nisso, como é que está me acontecendo isso, situação difícil, situação financeira, situação familiar, situação da saúde, tudo as coisas parece que está dando aquela viravolta, e a gente começa a lamentar. E eu acho que a maior atitude que nós precisamos ter é de louvar e exaltar o nome do Senhor, porque Deus conhece o nosso coração, Deus conhece nossa causa.
Segunda coisa é que nós podemos escolher o caminho da vitória ou da derrota. Depende das nossas atitudes. A atitude vai determinar o resultado. Então, a nossa atitude for de louvar e exaltar o nome do Senhor, nós podemos ter certeza que a nossa vitória vai ser certa. O versículo 26 diz assim: e de repente sobreveio um tão grande terremoto que os alicerces do castro se moveram e logo abriram todas as portas e foram soltas as prisões de todos. Por que isso aconteceu? Porque a atitude de Paulo e Silas moveu o coração de Deus, tocou o coração de Deus. Então, que eu e você podemos aprender com essa lição, que eu e você podemos tirar grande aprendizado, em vez de estar reclamando nas situações difíceis que nós estamos atravessando, nas lutas que nós passamos. Vamos reverter isso em adoração ao Senhor, em louvor ao Senhor, e Deus vai cuidar da nossa causa, Deus vai cuidar da nossa vida. Eu creio que esse programa alcança muitas pessoas que estão passando por luta, estão enfrentando adversidade, que talvez está murmurando, está reclamando, está achando que não tem jeito. As pessoas que enfrentaram agora essa última enchente do Rio Machado, pessoas desabrigadas, talvez no meio dessas pessoas murmurando, reclamando. Vamos louvar o Senhor, vamos adorar o Senhor. Deus vai entrar na sua história, Deus vai mudar a sua história quando você se tornar um adorador. O Senhor muda a nossa história. Eu quero orar com você, eu quero profetizar a bênção na sua vida. Você que estava murmurando, você que estava reclamando, você que está achando que as coisas não vai dar certo para você, eu quero profetizar sobre a sua vida um ano de 2019 cheio da bênção, cheio das promessas do Senhor, cheio de vitória na sua vida. Confia que esse Deus que visitou o cárcere e soltou as algemas de Paulo, de Silas, e todos os outros presos que estavam ali, ele pode entrar na sua causa, ele pode mudar a tua história. Vamos fazer essa oração juntos, vamos tomar posse daquilo que Deus pode fazer na nossa vida. Pai amado, Deus maravilhoso, eu sei que muitas pessoas, Pai, estão acompanhando esse programa agora. Entre essas multidão de pessoas que estão acompanhando o programa, muitas delas passando por luta, Pai, luta de diversas formas, e o Senhor conhece cada uma delas, aqueles que estão enfermos, aqueles que estão passando luta com a família, aqueles que estão vivendo situação difícil, Pai, nesses dias. Deus, eu quero profetizar vitória, eu quero profetizar libertação, eu quero profetizar cura, eu quero profetizar bênção, Pai, na vida dessas pessoas, para que o nome do Senhor venha a ser glorificado, para que o nome do Senhor seja exaltado, Pai. Eu profetizo isso em nome do Senhor Jesus, Pai. Que Deus venha de encontro com a necessidade de cada uma dessas pessoas, Pai. Cada família, Deus. Deus possa estar visitando esses lares. Que Deus possa estar fazendo uma obra maravilhosa, Pai. Possa estar acontecendo como aconteceu naquele dia com Paulo e Silas. Senhor Jesus, entra na causa de cada um deles, Pai. Eu oro para a glória e louvor do Teu nome. Eu oro em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Receba a sua vitória, receba o seu milagre. Da nossa nação é sim, Deus da família. Restaurante Bem Natural, onde você encontra comida saudável e diversificada, refeições à la carte, saladas diversas, grelhados todos os dias e cardápio variado, sucos e bebidas. Servimos self-service e comida a quilo. O Restaurante Bem Natural, todas as quartas-feiras feijoada natural e aos sábados a suculenta e tradicional feijoada. Traga sua família para deliciar-se de segunda a sábado. Disque Marmitex, fone 3423-5411. Fale com André e Gisele. Restaurante Bem Natural, Rua Menezes Filho, número 2649, bairro 2 de Abril. Ambiente climatizado e familiar. Esse não é qualquer algodão, especialmente selecionado para fabricar em nossas camisetas, pois sabemos o quanto vestir bem faz bem. Marca da Paz. Nato Farma, farmácia de manipulação. Há mais de 20 anos cuidando da saúde das pessoas com atenção farmacêutica personalizada e humanizada.
A Nato Farma tem profissionais capacitados e atualizados para melhor lhe atender. Manipulamos suplementos para o ganho de massa e definição muscular. Fazemos suplementos para ganho de massa e perda de peso para mulheres. Venha para a Nato Farma, a farmácia de manipulação em Ji-Paraná. Na Avenida Marechal Rondon, 1360 Centro. Nato Farma, a sua farmácia de manipulação. Volta às aulas, mais Lojas Royal é igual economia. São mochilas de diversos modelos e tamanhos, tênis e jeans de vários modelos e marcas com preços imperdíveis. O que você está esperando para fazer a conta bater no final? Vem pra Royal e aproveite nossos planos de pagamentos. 3 vezes com entrada para 90 dias, ou em 5 vezes com entrada para 60 dias, ou se preferir, em até 7 vezes. Economize com as Lojas Royal, sempre perto de você. Nossa nação é sim Deus da família. Muito bem, de volta com o programa Deus na Cadê o seu Família. microfone? Tá com ele? obrigado. Tá sem microfone. Fala um pouquinho, pastor Zequinha. Maravilha, né? Pastor Josias está sem microfone aqui, mas que bênção. Você vai pegar lá o seu Isso microfone? aí. E aí, fala da programação que nós vamos ter lá Tá. no Novo de Paraná, né? Essa semana e final de semana. Com certeza. Culto maravilhoso. Hoje, né, aproveitando aí, reforçando, hoje nós temos culto nas nossas igrejas missionárias em todos os endereços, tá? JK, Nova Brasília, Migrante, Presidencial e Novo Ji-Paraná. Esperamos você lá. E o banner que você está vendo aí é hoje à noite, pastor Zequinha, pastor Silvio, né? Maravilha. Vai estar na nossa campanha da família lá na IMUB do Presidencial. Vai ser muito bom. Que maravilha. Tá? Então, conto com você da IMUB Presidencial a estar conosco nesse tempo precioso. Amém? Vamos fechar o programa com o pastor Antônio Júnior falando sobre as dificuldades da vida. Tá joia? E a gente vai se despedindo por aqui. E amanhã eu e o Adaías Almeida estamos juntos aqui no programa, tá bom? Fiquem todos com Deus, em Deus. Faremos proeza. Deus abençoe abraço, sua vida. Até a fica com Deus, próxima. Até amanhã. Tchau. Deus abençoe. There was a secret chord that David played and then played. Se existe um homem na Bíblia que é citado como um exemplo do que não fazer e do que não dizer, este homem é o apóstolo Pedro. Por causa do seu temperamento forte, ele era impaciente, agia sem pensar e em algumas situações era até intolerante. Porém, ele amava muito o Senhor Jesus e o seu desejo de estar com ele era maior do que as suas fraquezas. Quando Jesus enviou os discípulos para o mar da Galileia, veio uma forte tempestade e todos eles se desesperaram. Então, assim que o dia começou a amanhecer, Cristo foi até eles andando sobre as águas. Quando eles o viram, tiveram mais medo ainda, pois acharam que era um fantasma. Então Jesus lhes disse: "Coragem, sou eu, não tenham medo." Logo depois Pedro falou: "Senhor, se és tu, manda-me ir ao teu encontro por sobre as águas." "Venha," respondeu ele. Então Pedro saiu do barco, andou sobre a água e foi na direção de Jesus. Pedro não pensou 2 vezes quando foi chamado. Ele desceu do barco e começou a andar sobre o mar em direção a Jesus. Veja que exemplo de fé e confiança. Ele ignorou o medo, a dúvida e seguiu em frente, pois sabia que a palavra do Senhor não pode falhar. Da mesma forma, se você tem uma promessa do Senhor sobre a sua vida, não seja tímido, obedeça o que Ele te mandou fazer, pois a capacitação virá dele e não de você. Mas fique atento, pois o inimigo tentará abalar a sua fé. O plano dele é deixar a sua vida turbulenta. Com isso, usará pessoas ao seu redor para te desencorajar e te ferir com palavras. Lançará dúvidas em sua mente, tudo para que você desista de ir até Jesus. E quando ele consegue nos paralisar, não conseguimos orar como antes e duvidamos se realmente estamos no caminho certo. Deixamos de olhar para o alvo e começamos a afundar por achar que não temos condições de servir ao Senhor. E foi exatamente isso que aconteceu com Pedro. A Bíblia conta que enquanto ele caminhava sobre as águas, ele reparou no vento forte e começou a afundar. Mas apesar de ter falhado,
Pedro clamou: Senhor, salva-me! E imediatamente Jesus estendeu a sua mão e o segurou. Assim também pode acontecer em sua vida. Se você começou bem a sua caminhada cristã, mas agora está afundando por causa do medo ou por causa de algum pecado, clame a Jesus e Ele te ajudará. E você pode pensar: mas eu já estou fazendo isso e Ele ainda não me socorreu. Então, meu irmão, fique em paz. Continue fazendo a sua parte e orando, porque no tempo certo você estará mais firme do que jamais imaginou. Veja o que o salmista disse: coloquei toda a minha esperança no Senhor. Ele se inclinou para mim e ouviu o meu grito de socorro. Ele me tirou de um poço de destruição, de um atoleiro de lama, pôs os meus pés sobre uma rocha e firmou-me num local seguro. Eu sou o pastor Antônio Júnior e esse foi o Momento com Deus de hoje. Deus te abençoe. Minha família é bênção do Senhor. Minha família é graça, paz e amor. A solução da nossa nação é sim Deus da família.